Fala, galera! Por que o darwinismo não é a teoria que a gente usa atualmente? Vocês sabem dizer? Além disso, por que Darwin e Mendel não trabalharam juntos lá no século XIX para construir a ideia de evolucionismo? Sabem dizer? Então, vem comigo para a gente poder entender isso na aula de hoje. Quando a gente fala de evolução, a gente cai na teoria mais atual, que é a teoria sintética da evolução, ou simplesmente neodarwinismo. O que é o neodarwinismo? Nada mais é do que Mendel mais Darwin. Ou seja, é trazer os trabalhos de genética de Mendel com as ideias do Darwin de seleção natural, de ancestralidade comum. Só para a gente relembrar a ideia da seleção natural. Pensa, por exemplo, lá na teoria malthusiana. Já ouviram falar em teoria malthusiana da população? Que a população cresce em uma progressão geométrica e os recursos crescem em uma progressão aritmética. Ou seja, enquanto os recursos crescem numa determinada taxa, a população cresce em uma taxa muito maior. Ou seja, vai faltar recurso, vai faltar comida e essa população naturalmente será reduzida. Agora, qual é a base para sobreviverem os organismos melhores adaptados? A base está aqui no trabalho do Mendel. A base está nos genes. Darwin ele não sabia explicar a origem das mudanças dos organismos, que a gente chama de mutações. O que são mutações? Mutações são mudanças. Lembra do seguinte, evolução não é Pokémon, tá? Não é o Pikachu que vira o Raichu, tá? Não é isso. Evolução não é dessa forma. Isso é transformismo. O Pikachu se transforma no Raichu, ele não evoluiu pro Raichu, porque não é assim. O organismo não evolui para outro, tá? Mas, quando a gente fala de mutações, são pequenas mudanças na informação lá dos genes. E essas pequenas mudanças podem nos trazer informações muito importantes que hoje a gente usa até como evidência, que são as evidências moleculares. O que seriam as evidências moleculares? Todo mamífero tem lactase, que é a enzima para digerir a lactose. Tá. Se todo mamífero tem lactase, a lactase de todos os mamíferos é igual? Não. Mamíferos que são mais próximos evolutivamente têm uma lactase igual ou mais parecida. E à medida que eu tenho mamíferos mais distantes, o número de bases nitrogenadas que vai compor essa proteína vai mudando. Como assim bases nitrogenadas que vai compor a proteína? Lembra que para eu colocar um aminoácido na proteína, eu preciso ter a informação de uma trinca de bases nitrogenadas. Então, se eu for mudando essas trincas, eu posso ir mudando os aminoácidos que entram. Então, pelo número de diferenças de aminoácidos, eu tenho diferença no DNA, eu tenho diferença no gene. Darwin não fazia ideia disso, ele não sabia explicar isso. Ele não sabia explicar a origem das diferenças e ele não sabia explicar como que essas diferenças eram transmitidas para a próxima geração. Esses dois são os pontos que a gente precisa corrigir no darwinismo. Isso só é corrigido no século XX. Aquilo, mas por que no século XX? Eu lembro nas aulas de genética que Mendel era um monge lá do século XIX. Mendel era um monge do século XIX, só que os trabalhos do Mendel não foram trabalhos que a comunidade científica da época acreditou muito, levou muito em consideração. O Mendel, por exemplo, trocou correspondências com Darwin e o Darwin não levou muito à frente o trabalho do Mendel. E era justamente ali no trabalho do Mendel que tinham as respostas que faltavam para o Darwin. Só que como existiu essa indiferença, esse distanciamento entre a comunidade científica da época e os trabalhos do Mendel tiveram que ser redescobertos no século XX. E durante muito tempo, a gente pode falar aí 1920, 1930, né? A gente tem aí 2 décadas de muito trabalho, de muito retrabalho em cima do que o Mendel fez para pegar os conceitos de mutação e, principalmente, os conceitos de recombinação. A segregação independente nada mais é do que a segunda lei de Mendel, aquela ideia de que os fatores se segregam independentemente. Se você tiver dúvida, procura no canal que tem uma aula sobre a segunda lei de Mendel, tem já as aulas de genética aqui.
Agora, crossing over, aquela permutação entre cromossomos homólogos, foi uma ideia que surgiu depois e ela é fundamental para aumentar a variabilidade genética. Tanto a segregação independente quanto o crossing over aumentam a minha variabilidade genética. Isso vai se refletir na sobrevivência diferencial e isso vai fazer a diferença nos organismos que sobrevivem e nos organismos que morrem por conta da seleção natural. Então, essa ideia de entender o mecanismo da transmissão das informações e a ideia de entender a origem das mudanças foi fundamental para a gente chegar no ponto que a gente tem hoje da teoria evolucionista. Evolução é um fato, quanto a isso não há discussão. Agora, como que a evolução se processa? Por quais mecanismos ela acontece? E a gente começa a entender isso aqui dentro. E a gente mais para frente ainda vai falar de outros detalhes, como por exemplo, frequência dos alelos. Quando a gente trata de evolução, na verdade a gente está falando muito sobre a frequência dos alelos. A gente não vai precisar fazer conta, quando for fazer conta são poucas contas, podem ficar tranquilos. Mas, de modo geral, é nessa medida, na medida da frequência, que a gente vai observar os processos evolutivos acontecendo ou não. Por quê? Se eu tenho seleção, eu estou selecionando, eu estou escolhendo aqueles alelos que são mais vantajosos, que podem se recombinar com um crossing over, que podem se separar independentemente um do outro, caso eles não estejam no mesmo cromossomo, tá bom? Então isso aqui são dois dados importantíssimos que, junto com a origem das mudanças, explica pra gente como que os organismos têm as chances de sobrevivência diferencial. E a gente ainda pode unir isso a vários conceitos de ecologia. Entender evolução significa entender genética, entender ecologia e aplicar esses conceitos. Na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a seleção natural e detalhar mais a seleção natural, a forma como a seleção acontece, e também vou falar de outros mecanismos evolutivos com vocês. Tá? A gente vai tratar basicamente de 4 mecanismos evolutivos. Mas para isso, lembra de se inscrever no canal, de ativar as notificações, que aí com isso vocês vão vendo as aulas na sequência que elas forem sendo lançadas. Compartilhe o vídeo com quem você acha que ele pode ser importante, para quem ele pode ajudar, quem está estudando aí para o vestibular, para o Enem. Deixa suas dúvidas nos comentários, deixa seu like. Valeu, galera! Bons estudos!